Geralmente, quando a gente pensa em matemática, a primeira imagem que vem à cabeça é um terreno super seguro, né? Tipo, algo frio, exato, totalmente indiscutível. Alguém digita 2 mais 2 na calculadora e o 4 aparecem. Exato, é matemático. Pois é, mas e se a própria calculadora tiver, tipo, preconceitos embutidos? Ou melhor, se a forma como a gente ensina a apertar esses botões acabar ditando quem tem permissão para usar a máquina. E olha, exatamente essa provocação de uma série de estudos da América Latina. Eles foram reunidos num editorial da Reviem, que é a revista venezuelana de pesquisa em educação matemática. O objetivo principal de mergulhar nesse material hoje é desconstruir de vez essa ideia de que a matemática é um campo 100% neutro. Uhum, é. E a missão central da nossa análise é justamente entender e responder a uma pergunta bem incômoda que os pesquisadores levantam. Tipo, que corpos estão autorizados a fazer matemática? Uma pergunta pesada, confesso. Muito. Então, certo, vamos analisar isso passo a passo, porque, honestamente, eu preciso fazer um pouco o papel de advogada do diabo aqui. Claro, manda ver. Eu entendo perfeitamente que um livro de história ou, sabe, de sociologia possa ter viés. Mas a matemática é uma ciência exata, gente. 2 mais 2 são 4 e ponto. Como que uma equação matemática pode discriminar alguém? Onde exatamente está esse preconceito na prática? Essa é a dúvida de ouro, né? O que é fascinante aqui é o que a área de pesquisa chama de giro sociopolítico. Giro sociopolítico? Isso, em termos simples, quer dizer parar de olhar para a matemática como algo isolado num quadro negro, sabe? E começar a analisar como ela opera na sociedade real. Ah, tá. Porque a questão não é que o resultado da soma mude. 2 mais 2 continua sendo 4. A questão é o que a gente escolhe somar e como ensina isso. O editorial traz um estudo sobre o feminicídio na Colômbia que ilustra esse mecanismo perfeitamente. Nossa, mas espera aí. Como a matemática entra numa questão tão complexa como o feminicídio? Entra totalmente na forma como as estatísticas são estruturadas e aplicadas, em vez de simplesmente calcular taxas genéricas de mortalidade, sabe? Uhum, entendi. Os pesquisadores mostram que usar a matemática para agrupar e apresentar dados específicos sobre violência de gênero pode tanto ocultar quanto revelar a gravidade do problema. Nossa, é verdade. Faz muito sentido. Ou seja, decidir ensinar estatística usando dados reais de feminicídio, em vez daqueles dados abstratos sobre tipo lançamento de dados ou bolinhas numa urna, não é uma escolha neutra. A matemática aplicada reflete quem importa para a sociedade. Caramba, sim. Se os números que a gente escolhe refletem quem a sociedade valoriza, o que acontece com os materiais que chegam de fato nas mãos dos alunos? Como isso se manifesta no dia a dia, ali na sala de aula? Então, isso nos leva ao que os pesquisadores chamam de escala meso, que são basicamente os dispositivos pedagógicos, tipo os livros didáticos. Certo, os livros de escola. Exato. E a pesquisa aponta que, mesmo existindo diretrizes que exigem inclusão, esses livros continuam ditando narrativas ocultas de sucesso. Sabe aqueles problemas matemáticos bem clássicos? Acho que sei, mas dá um exemplo. Aquele onde o homem está lá calculando a velocidade de um trem ou o rendimento de uma fábrica, e a mulher está sempre calculando os ingredientes de uma receita de bolo. Nossa, sim. É muito sutil, mas a mensagem tá lá o tempo todo, né? Pois é, e essa repetição acaba domesticando o papel social das mulheres. O livro, sem precisar dizer uma única palavra de texto corrido, diz ao aluno o que se espera dele na vida. Nossa, e se os livros didáticos já estão sutilmente sinalizando para as meninas que elas não pertencem aos mesmos espaços de cálculo que os meninos, o que acontece com as poucas que conseguem romper essa barreira e chegam na universidade? Aí a situação fica ainda mais complexa. Porque o material cita uma pesquisa sobre trajetórias femininas que revela justamente que o funil não para na porta de entrada, né? Exatamente, não para. As barreiras continuam travando a progressão acadêmica e decidem até quem vira professor titular. A masculinidade atua como uma norma silenciosa ali dentro. Uma norma silenciosa e muito poderosa. Ela que determina o que é considerado uma pesquisa matemática séria, entre aspas, e o que é visto como secundário ou fácil. Uhum. Isso afeta desde o financiamento das pesquisas até a progressão de carreira. E, claro, a própria segurança emocional de quem habita esses espaços, né? E isso me leva ao ponto mais surpreendente que eu encontrei nas fontes.
Qual foi? A ideia de que as consequências desse apagamento afetam a segurança física mesmo. Tem propostas usando aulas de matemática para prevenir o abuso sexual infantil. Eu confesso que fiquei chocada ao ler isso. É forte, né? Muito! Tipo, como que o ensino de álgebra ou geometria previne abusos na prática? Eu fiquei muito curiosa. A Sara entra em como o raciocínio matemático fornece regras que são rígidas. Imagina ensinar noções de geometria e cálculo de área para ajudar as crianças a entenderem e delimitarem seu próprio espaço físico. Uau, o espaço pessoal delas. Isso, o espaço pessoal. Ou, por exemplo, ensinar probabilidade através da lente da autonomia corporal, Como assim? dando às crianças uma estrutura lógica para que elas consigam identificar, baseadas em regras de proporção e limite, quando uma regra social está sendo violada por um adulto. Gente, isso quebra totalmente aquela separação meio artificial entre a matéria da prova e a vida real. A sala de aula vira literalmente um escudo de proteção, só que armado com a lógica. Perfeito? E se a gente conectar isso ao cenário maior, a intenção é transformar a matemática numa linguagem de cidadania mesmo. Sim, de sobrevivência quase. Exato. E o mesmo princípio se aplica a um outro estudo mencionado, que é bem interessante. Ele insere o pajubá nas aulas de matemática. O pajubá, aquele vocabulário das comunidades queer e trans brasileiras. Esse mesmo. Imagina isso na aula de matemática. Genial! Então, tipo, em vez de usar trens e bolos, eles trazem problemas matemáticos contextualizados na realidade e no dialeto dessa comunidade. Isso, porque ao usar a linguagem e as vivências LGBTQIAP+, para formular problemas e ensinar conceitos matemáticos, você quebra a ilusão de que o espaço exato é tipo asséptico e puro. Uhum, que não se mistura com a sociedade. Pois é, dar autorização para essas populações fazerem matemática usando suas próprias referências é exigir que o ambiente escolar as reconheça como existências legítimas, sabe? Totalmente. Então, meio que resumindo, se a gente quiser mudar isso, a ação precisa acontecer em várias frentes ao mesmo tempo. Com certeza. Na escala micro, que é essa resistência diária na sala de aula. Na escala meso, repensando os livros e as avaliações com esses exemplos que você deu. E na escala macro, claro, mudando as políticas curriculares. É por aí mesmo. A matemática deixa de ser apenas sobre encontrar o valor de x e passa a ser sobre quem tem o direito de perguntar o que esse x significa na sociedade. Nossa, brilhante! O que nos traz de volta aquela calculadora do início. Verdade. Porque, pensa bem, se uma disciplina que sempre foi vendida como a mais puramente lógica, fria e inquestionável do universo é, na verdade, uma engrenagem que dita quais existências são legítimas, a gente fica se perguntando que outras verdades absolutas do nosso dia a dia estão, neste exato momento, moldando silenciosamente os limites do que a sociedade nos permite ser. Fica a reflexão para quem está acompanhando a nossa análise de hoje. Fica mesmo. Até a próxima, pessoal!